problemas classificatórios de doenças mentais, ou problemas de saúde mental, eles passam por questões de várias áreas, desde a área médica até a área política, social, porque isso envolve uma série de outros fatores né, que passa também apenas de uma questão de saúde. Então, quando a gente fala em critérios diagnósticos, a gente tem as pesquisas, ou enfim, as principais referências de critérios diagnósticos em saúde mental, elas são extremamente cuidadosas. Né? A principal que nós temos hoje, a mais valorizada, que tem mais autoridade, vamos dizer assim, que mais seguida, tecnicamente, hoje ainda não é perfeito, mas ainda é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Né? E nesse manual, né, ele coloca critérios de vários transtornos mentais, né, baseados em inúmeras pesquisas populacionais, enfim, de riscos relacionados a determinados problemas e também a características que podem ser enquadradas, né, dentro de uma síndrome, de um problema. Vamos dizer assim, o alcoolismo, assim como outros problemas de saúde mental, ele não é uma única coisa, ele é um conjunto de coisas como se fosse... Eu gosto de uma metáfora que eu ouvi uma vez, que é o seguinte, como se fosse um buquê de rosas. Um buquê de rosas, ele é composto de várias rosas, mas uma rosa não é obrigatória que esteja naquele buquê para ser considerado um buquê. Né? Você pode ter uma rosa a mais, uma rosa a menos, ou variar o tipo da rosa que está ali, mas continua sendo um buquê. No alcoolismo, a gente também teria que ter várias características, não uma só, para a gente pensar em alcoolismo. E o mais interessante é que nessa última edição, né, do DSM-4 para o DSM-5, houve uma mudança considerável para a gente classificar o alcoolismo. Só para deixar um pouco mais técnico, né, um pouco mais claro, um pouco mais objetivo essa explicação, alcoolismo não é um termo cientificamente aceito de uma forma completa. Vamos dizer, não é todo mundo que pensa, não é um conceito padrão. Ele é um conceito que eu utilizo relacionado a um jeito de explicar mais facilmente problemas que envolvem o álcool. Né? Quando eu falo alcoolismo, eu me refiro a isso. Mas o DSM-5, ele coloca assim que é o transtorno por uso de substâncias álcool. Né? Então, até para facilitar, eu falo alcoolismo, né? Do que toda vez fala transtorno por uso de substâncias álcool. Tem vários outros transtornos por uso de substâncias, né? Outras substâncias, várias, que a pessoa pode ter. Quando a gente fala em álcool, e a grande mudança que ocorreu do DSM-4 para o DSM-5 é que até o DSM-4 a gente tinha uma distinção entre síndrome de dependência ao álcool, né? Perceba, o nome não é mais esse, e tinha uso abusivo de álcool. Tinha uma distinção artificialmente clara. O DSM-5 conseguiu amadurecer um pouco mais nesse raciocínio e ele descreve hoje o que é mais real. Nós não temos uma distinção clara de o que é um uso abusivo de álcool para uma síndrome de dependência ao álcool. Até porque a síndrome de dependência ao álcool, que ela é aceita pela OMS desde 1977, se eu não me engano, na década de 70, ela se preocupava um pouco mais com a parte física e um pouco menos com a parte psicológica. E nós sabemos que talvez até a parte mais complicada... Né? Primeiro que a distinção entre físico e psicológico ela é muito complicada. Porque o que a gente sabe hoje é que tudo que é psicológico também é físico. Mas a gente não sabe bem como calcular ou como medir isso tão facilmente, mas tem avançado nisso. Então, antigamente a ideia era mais focada em sintomas físicos. Por exemplo, a pessoa bebe durante bastante tempo e aí essa bebida, essa ingesta de álcool, que o álcool é um depressor do sistema nervoso central, né? Então o cérebro tenta combater essa ação depressora do álcool produzindo algumas substâncias. Uma delas é o glutamato. E aí o cérebro, então, ele produz uma substância mais ativadora para diminuir o efeito sedativo do álcool, vamos dizer assim. E aí quando a pessoa para de consumir o álcool, o cérebro ainda está produzindo aquelas substâncias excitatórias, ativadoras. E o que acontece? A pessoa tem sintomas de uma descarga de ativação, vamos dizer assim, de adrenalina, né? Uma descarga de ativação do sistema nervoso central. E isso se traduz pelo quê? Uma das coisas mais comuns e populares é, fulano bebe de manhã para firmar o pulso, né?
Quer dizer o quê? É um sintoma, o tremor nas mãos, é um sintoma típico, né, de abstinência ao álcool. Abstinência ao álcool é a manifestação desse ajuste do álcool, né, dessa resposta ao álcool no cérebro. E aí, isso é uma das características relacionadas à dependência física. Então, perceba, mas existem vários outros fatores que levam a gente a pensar que uma pessoa tem problema com álcool sem precisar estar com esses sintomas de dependência física, vamos dizer assim, sintomas de abstinência, mais especificamente. Então, por isso que hoje é o transtorno por uso de substâncias álcool. Então, tem uma... o ponto de corte ele é mais sensível do que antes. Porque uma pessoa pode ter transtorno de substâncias pelo uso de álcool leve, moderado e grave. A gente percebe que 9%, em torno de 9% são graves. A imensa maioria são moderado, leve a moderado. Quer dizer o quê? É uma pessoa que bebe, mas tem prejuízos ou riscos. Eu gosto de pensar nisso. Fora questões físicas, que é o quê? Abstinência, tolerância. A pessoa vai ter outros sintomas, outras características, né, que são o seguinte, são dificuldades, por exemplo, são riscos ou prejuízos. Não só de saúde, mas riscos sei lá, a pessoa bebe e dirige. Ou a pessoa... Tem gente que fala assim, mas o alcoólatra prefere o bar do que a família. Isso é muito discutível, e no sentido de que essa linguagem leiga que fala preferir, ela ignora que é um sintoma da doença. A pessoa passa tempo demais bebendo e vai perdendo coisas muito valiosas da vida, como, por exemplo, ficar com a família. Isso é um sintoma, já uma manifestação das mudanças neurobiológicas que o álcool vai promovendo, que são características dessa coisa que a gente chama de alcoolismo ou transtorno por uso de substâncias álcool, como o DSM-5 ele fala.